Quem é esse que chamam José, visitado pelos anjos, defensor da bela Maria, protetor do pequeno Jesus, nosso Pai amoroso e casto, terror do inferno, glória do céu, abençoa teus filhos na terra. Quem é esse que chamam José, visitado pelos anjos, defensor da bela Maria, protetor do pequeno Jesus? Esta casa te pertence, somos tua família, socorrei-nos, São José, salvai vossa fraternidade. Quem é esse que chamam José? Hoje nós contemplamos o nascimento de José em Belém. O profético nascimento na cidade de Belém une José mais explicitamente ao seu ilustre antepassado, o rei Davi. Escolhido por Deus para obter seus mais generosos favores e que figura como modelo para todos os que precisam vencer batalhas impossíveis. Ele, pequenino, venceu o gigante Golias e, ungido pelo Pai, nunca perdeu uma guerra. Assim é José, guerreiro e vencedor de todas as batalhas, nasceu para ser vitorioso. Então, queridos, iniciando a nossa meditação, neste primeiro dia, olhamos para José e sua genealogia, o seu nascimento. Em Mateus e em Lucas, os dois livros iniciam com a genealogia de Jesus, e inicia com Abraão, Isaac, Jacó, traz toda a genealogia, passando por Davi, e vai chegar a Jacó, o pai de São José, e assim em José. Então, já no início de Mateus e de Lucas, nós temos ali toda a genealogia que nos prova que José é filho de Davi. E quando o anjo aparece a José, porque ele pensa em deixar a Santíssima Virgem aqui, nós precisamos entender, às vezes entendemos com uma compreensão errada, de que São José duvidou de Nossa Senhora. São José jamais duvidou de Nossa Senhora, ele era justo, ele era santo, ele conhecia a lei, conhecia as profecias. Então ele sabia que o Filho de Deus, que o Messias, viria da descendência de Davi. Ele era da descendência de Davi e ele, em sua extrema humildade, não se sentia digno de assumir esta tão grande missão. Então, a tentação dele foi essa. Ele, em sua extrema humildade, sabia que ele poderia ser, sim, o pai do Messias, assumir esta missão, mas se sentia pequeno para uma missão tão grandiosa. Então, Deus preparou Nossa Senhora, Deus sempre sonhou Nossa Senhora, e assim como Nossa Senhora foi projetada por Deus, também São José. Às vezes a gente tem uma compreensão de que São José veio depois, que Deus colocou São José na história depois. São José também foi planejado por Deus para colaborar na obra de redenção, de salvação humana. Então, São José traz em si essa linhagem, ele traz em si a descendência de filho de Davi. E quando o anjo aparece a São José, o anjo o saúda dessa forma: José, filho de Davi. E depois, as profecias diziam que da descendência de Davi viria o Senhor, viria o Messias.
em Isaías 11, né, a profecia diz: um ramo sairá da raiz de Jessé. Jessé é o pai de Davi. Um renovo brotará de suas raízes, sobre ele há de repousar o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e inteligência, Espírito de conselho e fortaleza, Espírito de conhecimento e temor do Senhor. No temor do Senhor estará o seu prazer. Então, ele está falando de Jesus, né? E o próprio Senhor, lá em Apocalipse, né, através da aparição, através do anjo, né, revela esta verdade, que ele é o rebento de Jessé, né? Ele é esta haste, né, da linhagem de Jessé. Também no Novo Testamento, né, mais ou menos 17 vezes Jesus é chamado de filho de Davi, né? O cego de Jericó chama Jesus de filho de Davi. Quando Jesus entra em Jerusalém é chamado, né, saudado, né, Hosana ao filho de Davi. Então, porque isso faz com que todos olhem, né, para as profecias, né, e vejam que as profecias se concretizaram, né? De fato, ele é o Messias, ele é o filho de Davi, a profecia se concretizou. Então, aqui nós vemos, né, esta linhagem de São José. São José, e quando, né, alguém tem a linhagem, faz parte ali da família real, né, traz em si, de certa forma, né, aquele principado, né? Então São José é príncipe, né, é filho de Davi, então ele é príncipe. Muitas vezes nós passamos por tantas dificuldades e quantas vezes nos esquecemos de recorrer a São José. Deus acrescenta, e Ele quer acrescentar em nossas vidas como acrescentou na vida de tantos e tantos santos. Nessa novena, quero falar com vocês sobre as glórias de São José. E hoje nós vamos meditar sobre a primeira glória, que é a alegria dos santos. São José, depois da Virgem Maria, é o santo mais luminoso, o santo mais potente em intercessão junto a Deus. Santa Gertrudes, certa vez teve uma visão mística, e nesta visão ela então teve a graça de ver São José sentado num trono, e todas as vezes que o nome de São José era dito, os santos se inclinavam para venerar a grandeza deste nome, a grandeza deste santo, São José, e a sua dignidade. São Maximiliano Maria Kolbe, ele diz assim: à exceção de nossa mãe amorosa, São José supera todos os santos. Então nós sabemos que São José recebeu de Deus uma graça muito grande, a graça de ser o pai adotivo de nosso Senhor. E assim, o carinho que recebeu tanto de Nossa Senhora quanto de nosso Senhor já nos remete a entendermos a grandeza que ele recebeu nos céus, a grandeza que ele recebeu junto de Deus. São José recebe no céu a glória de ser o homem mais perto de Deus. Claro, nós temos, né, toda a questão que Nosso Senhor diz sobre São João Batista, mas ainda assim São João Batista não teve, né, um matrimônio com a Virgem Maria. São João Batista não foi esse pai putativo de Jesus. Então São José, devido à ordem da graça, ele recebe um grau de glória muito maior, até mesmo que São João Batista, porque ele é o homem mais perto de Deus, por ser o homem mais perto de Cristo. São Gregório Nazianzeno, doutor da Igreja, nos diz que São José é o mais luminoso dos santos. E aqui nós temos que fazer um adendo, porque senão as pessoas fazem uma certa confusão. Não quer dizer que São José é mais luminoso que Nossa Senhora, mas sim, depois de Nossa Senhora, ele é o mais luminoso de todos os santos. Por quê? Ele é aquele que recebe maior luz da graça.
Nós sabemos que no céu existem os graus de glória. Até mesmo os anjos, em sua hierarquia, têm este grau de contemplação e de glória. E por isso aquele anjo que é mais alto na sua hierarquia ilumina aquele que é mais baixo. Assim também é na ordem dos santos. Existem aqueles que alcançaram um patamar de glória mais alto e por isso são luzeiros para aqueles que estão num grau menor. São José, sendo o santo mais luminoso depois da Virgem Maria, ele nos acrescenta a graça com sua intercessão, dando a nós estas luzes que vêm de Deus para que também cresçamos na santidade. Então, a concepção na época de São Gregório Nazianzeno é de que a santidade de Nossa Senhora era tão grande que não merecia ser comparada. Por isso que ele não compara com a santidade de Nossa Senhora. Por isso concorda, ali com aquilo que São Maximiliano diz, que exceto a Virgem Maria, tirando Nossa Senhora, São José é o mais luminoso, o mais potente de todos os santos. São Leonardo de Porto Maurício, ele diz: a escada que leva aos céus possui três degraus. Quais são eles? O primeiro degrau é Jesus, o segundo, a Virgem Maria, e o terceiro, São José. Então, se você quer subir esta escada santa para a glória, você precisa subir por meio de Jesus, por meio de Maria, por meio de José. Santo Afonso nos diz que depois da Santíssima Virgem Maria, São José é, dentre todos os santos, o mais querido por Deus. Então nós sabemos que o grau de glória depende do grau de mérito e de caridade neste mundo. E nós sabemos também que quanto mais caridade há no coração do homem, maior é o amor de Deus por aquele homem. Por isso que, por exemplo, fazendo um paralelo, São João, ele é chamado do discípulo amado, porque o seu amor para com o nosso Senhor foi tão grande que recebeu maior parte, maior porção do amor de Deus. Então, de todos os santos que estão nos céus, São José é o mais querido por Deus, segundo Santo Afonso. Também nós temos Santa Teresa d'Ávila, que recebeu uma cura milagrosa. Ela estava sofrendo de uma enfermidade que não descobria ali as causas e não conseguia ser curada. Então ela recorreu a São José, pediu esta graça extraordinária da cura e ela foi agraciada. São José intercedeu por ela e em poucos dias Santa Teresa d'Ávila fica curada de sua doença grave. E é muito interessante o que Santa Teresa d'Ávila fala a respeito de São José. Ela diz assim: é de se espantar os grandes favores que Deus me fez por intermédio de São José. Ou seja, é algo assim de se admirar os grandes favores que Deus faz por intermédio de São José. E ela acrescenta: se os santos acodem em alguma necessidade, porque os santos vamos acudir de acordo com a necessidade própria que ele pode interceder. Então, por exemplo, se um santo ele cresceu na virtude da castidade, ele vai interceder mais por quem precisa de castidade. Se o santo cresceu na virtude da obediência, ele vai interceder mais por aqueles que precisam da virtude da obediência e que recorrem a eles. Então ela diz: se os santos acodem em algumas necessidades, São José acode em todas as necessidades. Então não existe necessidade específica para São José. Ele é capaz de interceder por todas e de modo maravilhoso. Muitas vezes nós recorremos a São José somente para pedir coisas materiais, mas ele também sabe cuidar de nós para as coisas espirituais e principalmente para a graça de termos uma boa morte. Peça a Deus esta graça, a graça de morrer bem, e por isso recorrer à intercessão de São José. O grande doutor angélico Santo Tomás de Aquino diz que o poder que Deus conferiu a São José é ilimitado. Então veja que grande glória São José recebeu, um poder ilimitado. Por isso, não perca tempo, recorra à intercessão de São José, porque o poder dele é ilimitado. Ele é o homem mais próximo de Deus. Deus distribui as graças de acordo com os deveres. Então, por exemplo, se você tem determinados deveres, Deus vai enviar determinadas graças para o cumprimento pleno desses deveres. Agora,
devemos analisar que quanto maior é o dever, maior é a graça. Pense comigo no dever de São José. Cuidar do menino Deus, cuidar da Santíssima Virgem. Quanta graça São José não precisou para cumprir esse dever. Só que também é verdade que quanto mais fiel eu sou no cumprimento do meu dever, maior grau de glória eu recebo no céu. Por isso tem muita gente perdendo o grau de glória por ociosidade, por preguiça, por não cumprirem bem o seu dever. Não é porque não recebeu a graça, mas é porque justamente se fecham aquilo que é o cumprimento necessário da nossa vida cristã. Então veja, temos deveres. A fidelidade ao cumprimento deles aumenta o nosso grau de glória e nós vamos crescendo junto a Deus. A glória é fruto da virtude. Então, quanto mais se cresce na virtude, mais se cresce também no grau de glória. E por isso nós podemos perceber que em São José, tanto a quantidade quanto a qualidade de suas virtudes são excelentes. Então, nós podemos destacar aqui 3 principais virtudes de São José, mas são tantas outras, que é a virtude da prudência, a virtude da pureza e a virtude da caridade. Então, se você precisa de prudência, recorra a ele. Se você precisa de pureza, recorra a São José. Se você precisa de caridade, às vezes é tão difícil, né? Amar a Deus, amar o próximo, vamos recorrer a São José. Então, São José é a alegria dos santos. A alegria dos santos que já estão no céu, a alegria dos santos que peregrinam nesta terra, a alegria dos santos que se encontram no purgatório. Ele é alegria, porque ele é a escada, junto a Jesus e Maria. Ele é alegria, porque ele foi ali um dos responsáveis por dar todo o necessário ao nosso Senhor para que ele abrisse as portas dos céus. São José é a alegria dos santos. Isto é uma glória tremenda, porque a sua luz radiante ilumina a todos nós que ainda estamos em busca da glória, em busca do céu. Antônio, eu me lembro, né, de Tiago e João, quando a mãe deles apresenta eles a Jesus pedindo que um se sente à sua direita e o outro à sua esquerda, e Jesus responde que não é possível, que não vai dar, né? Porque com certeza está destinado este lugar a Maria Santíssima e a São José, né? Eles deverão sentar à direita e à esquerda de Jesus. Então, que São José nos ajude a amar o Senhor como devemos. São José nos ajude a alcançar a santidade tão necessária para todos nós. E Douglas, que me veio agora à cabeça você dizendo isso, né? É muito interessante, porque se você for ver, Santa Teresa d'Ávila, ela tinha essa ideia, porque todas as igrejas que ela ia ajudar, ela colocava Nosso Senhor no centro, Nossa Senhora à direita e São José à esquerda. É verdade. Então os altares eram sempre nesse sentido. É verdade, é verdade. E que assim seja também nas nossas vidas, né? Que assim seja nas nossas vidas.